Então, bom dia. Hoje é o dia 23 de setembro. Vamos continuar a nossa leitura. Nós estamos na página 222, no finalzinho, a disciplina iniciática, mas antes vamos fazer um pequeno resumo. Então, a gente está falando até agora dessa evolução enorme que existe do ser humano, e tudo que a gente tem visto até agora tem a ver com o destino do homem, né? Então, o homem evolui em meio a entidades espirituais superiores a ele. Então, a gente já sabe que houve três ciclos evolutivos que são comparáveis à evolução da Terra e do sistema planetário. Houve seres que se sacrificaram, seres que sacrificaram parte da sua essência anímica e espiritual em prol do desenvolvimento humano, e outros que doaram da sua essência para o homem. E assim foi se formando o corpo físico, o corpo etérico e o corpo astral. Ou seja, o homem ficou equivalente a um animal, que é uma condição muito diferente da nossa realidade atual, né? Agora, no presente ciclo da Terra, esse antecessor, esse homem, esse nosso antecessor tornou-se homem. Então, o que significa ter se tornado homem? Ele adquiriu um eu, né? Isso foi uma dádiva das hierarquias espirituais, que foi como uma semente espiritual doada ao homem. E essa semente deve ser conduzida a uma consciência onde o homem vai ser capaz de, então, seguir o seu próprio rumo. Então, ele vai ter que se tornar um homem autônomo, com consciência própria, e tomar a vida nas próprias mãos, né? Ele emancipa-se então da tutela dos mundos superiores e, portanto, ele torna-se um ser imperfeito. Em contraposição, ele conquistou a inteligência, a responsabilidade, a capacidade de escolha através dessas muitas encarnações que a gente vem lendo e estudando. E a tarefa futura do homem, então, é reconquistar essa harmonia primordial e reintegrar-se aos mundos superiores. Então, ele deve voltar a ter uma consciência, deve voltar a essa ligação ao mundo espiritual, mas com consciência e esse livre-arbítrio. E a palavra que sintetiza tudo isso, essa busca do homem, é o amor. Amor por tudo que ele faz e por tudo que ele cria. Essa é a tarefa terrena do homem, né? Então, primeiro houve então essa separação do mundo espiritual, o desenvolvimento do eu, e agora a nossa tarefa é essa reintegração ao mundo espiritual. Mas toda essa conquista foi possível pela interferência das forças negativas ou das forças adversas. Então, essa evolução do homem na Terra foi consequência da atuação de Lúcifer e da atuação de Ahriman, que vão afastar o homem dessa harmonia primordial. Mas, ao mesmo tempo que nos afasta da harmonia primordial, ele permite que a gente desenvolva esse eu consciente, a inteligência. Então, nós temos agora, enquanto homens desta terra, nós temos esse anseio por viver o bom, o belo e o verdadeiro. E é o que chamamos de amor, que vai determinar a nossa maneira de ser, de sentir, de pensar e de agir. E isso, então, inclui a liberdade, mas também a possibilidade da falha, de nós falharmos, que é bem o que a gente tem lido em todos esses livros, né? Então,
esses seres luciféricos atuam no homem com muita intensidade, e o homem não pode, então, resistir a esse impacto dessas forças luciféricas e também das arimânicas, já que quando eles começam a atuar, a gente não tinha autonomia ainda, né? A gente estava em processo de desenvolvimento, eu ainda não estava tão presente. Então, precisa ser tomada uma medida muito importante para que não tenha tanta interferência na autonomia do homem. E aí acontece, então, a encarnação do ser do Cristo no corpo de Jesus de Nazaré e o acontecimento do Gólgota. E os iniciados já sabiam disso. Então, na cultura indiana, já se fala desse ser divino na esfera do Sol, o Zoroastro que aparece na cultura persa e se refere a Ormuzd ou Ahura Mazdal como esse grande ser solar, em contraposição ao ser das trevas, que é Arima, é adversário desse ser solar. Então, o mistério do Gólgota vai proporcionar ajuda ao homem quanto ao seu eu, cuja autonomia futura estava ameaçada. Porque antes do mistério do Gólgota, o pensar, o sentir e o agir do homem tinham sido atingidos pelas atividades de Lúcifer e Árima. Então, o mistério do Gólgota é esse evento que é um divisor de águas na evolução da humanidade. Então, só para a gente fazer aquele resumo do finalzinho, né, que a gente leu, e depois ele vai falar como que a gente pode desenvolver, então, esse conhecimento dos mundos superiores. E a gente está bem no comecinho, ele fala que a gente traz como germe esses órgãos espirituais que precisam ser desenvolvidos. A gente já leu lá no Conhecimento dos Mundos Superiores e na Teosofia, que precisam ser desenvolvidos com muita disciplina, com regras de conduta, mas que é uma escolha de cada um, né? A gente escolhe isso em liberdade, fazer esses exercícios em liberdade. E ele também fala que pode existir uma iniciação espontânea para alguns seres e que isso está muito ligado à maturidade desse ser em vidas anteriores. E que, portanto, esse ser, com essa maturidade e com essa iniciação espontânea, pode se tornar refratário a essa disciplina e esse caminho. Acho que a gente parou aí. Alguma outra contribuição? Não? Continuamos? Alguém quer ler? Então eu leio. Ninguém quer, eu leio. A Rita fez uma carinha. Quer ler, Rosana? Bom, Não? Eu não ler. me cuidado porque meu livro é de outra edição, né? Mas Acho que daí fica mais complicado, né? Para isso, todo Eu mundo tentei seguir. isso. a vocês, mas faltou esse trecho aqui da 222. Estava lendo até ontem e hoje. Tá, você quer que então eu leio? É isso? Ler. Eu só. Tá, é a partir da disciplina iniciática, não é isso? Isso. Angela falou qualquer coisa, Angela, pode falar? A Ângela não pode ler porque o livro dela é antigo. Ah, então eu leio. Estou com a internet ruim, viu? Ah, Muito não, ruim. eu vou lá. Não, tá ótimo, tudo bem. Disciplina iniciática. A elevação a um estado de consciência suprassensível só pode partir da habitual consciência diurna de vigília. É nessa consciência que vive a alma antes de sua elevação. Pela disciplina que lhe são proporcionados meios que a retiram dessa consciência.
A disciplina aqui considerada inicialmente oferece, dentre os primeiros meios, aqueles que podem ser designados como funções da consciência diurna comum. Justamente os meios mais significativos são aqueles que consistem em funções silenciosas da alma. Trata-se do fato de a alma entregar-se a representações mentais bem determinadas. Essas representações mentais são as que, por sua essência, exercem uma força despertadora sobre certas capacidades ocultas da alma humana. Elas diferem das representações mentais da vida diurna desperta, cuja tarefa é reproduzir um objeto exterior. Quanto mais verdadeiramente o fazem, mais verdadeiras são. E é inerente à sua essência o fato de serem verdadeiras nesse sentido. Não tem essa tarefa as representações mentais às quais a alma deve entregar-se para a meta da disciplina espiritual. Elas são de feitio a não reproduzir algo exterior, pois têm a propriedade de atuar sobre a alma, despertando-a. As melhores representações mentais nesse sentido são as simbólicas, embora possam ser utilizadas também outras representações, pois o que importa não é o seu conteúdo, mas simplesmente o fato de a alma dirigir todas as suas energias para nada mais ter em sua consciência senão as representações em questão. Enquanto na vida anímica comum suas forças se dividem em muitas direções e as representações mentais se alternam com rapidez, na disciplina espiritual o que importa é a concentração de toda a vida anímica numa representação única. Esta deve ser colocada por livre-arbítrio no centro da consciência. As representações simbólicas são, por isso, mais apropriadas do que as que reproduzem objetos ou fatos exteriores, pois estas últimas têm seu ponto de apoio no mundo exterior, e com isso a alma tende a estear-se menos em si mesma do que no caso das simbólicas, formadas pela própria energia anímica. O essencial não é o que se representa, o importante é que, pelo modo de representação, o elemento representado liberta o anímico de qualquer dependência do físico. Chega-se a uma compreensão desse aprofundamento numa representação mental, evocando diante da alma o conceito da recordação. Se, por exemplo, fixarmos o olhar numa árvore e em seguida nos afastarmos dela, de modo que já não a possamos ver, poderemos despertar de novo na alma a representação da árvore pela recordação. Essa representação mental da árvore obtida, esta já não se encontra diante dos olhos, é uma recordação da mesma. Ora, imaginemos conservar essa recordação na alma, deixando-a repousar de certo modo sobre a representação mental recordativa. Esforcemo-nos em eliminar, nesse caso, todas as outras representações mentais. Então, a alma fica imersa na representação mental recordativa da arte. Lidamos assim com uma imersão da alma
numa representação mental. Contudo, essa representação mental é a reprodução de algo percebido pelos sentidos, procedendo, porém, da mesma forma como uma representação mental colocada na consciência por livre vontade. Poderemos gradativamente obter o efeito desejado. Ilustraremos um exemplo de aprofundamento interior com uma representação mental simbólica. A princípio, deve-se primeiro construir na alma essa representação mental. Isso pode suceder da seguinte maneira. Imaginemos uma planta, como ela se enraiza no solo, como produz folha por folha, como desabrocha em flor. E agora, imaginemos um homem postado ao lado dessa planta. Tornemos vivo em nossa alma o pensamento a respeito de como o homem possui qualidades e faculdades que, frente às da planta, podem ser chamadas de mais perfeitas. Consideremos como ele, de acordo com seus sentimentos e sua vontade, poder dirigir-se de um lugar a outro, enquanto a planta está presa ao solo. Mas também ponderemos o seguinte: sim, certamente o homem é mais perfeito do que a planta, mas em compensação me deparo nele com características que não observo na planta e por cuja ausência esta pode me parecer, em certo sentido, mais perfeita do que eu é. Meninas, Hã? desculpa interromper, eu não sei, tem alguma coisa que abafa, não sei se para as outras, a tua leitura, Rosana, em alguns momentos. Não sei se é o livro que está em cima de alguma coisa, do teu microfone. Em alguns momentos, para mim, abafa, para vocês não? É, E acho aí, que como o É, meu livro não é da mesma edição, eu às vezes me perco, porque daí eu não pego a palavra. entendi. Deve Tá? ser sim, eu estava com ela apoiada, Ângela. Pode ser sim, pode Tá. ser, Agora tá? melhorou bastante. Melhorou? Tá, Muito, tá. muito. É, Obrigada. provavelmente sim, é que eu apoiei num negocinho aqui. Tá. Bom, tudo bem. Eu só me perdi um minutinho aqui, agora estava tocando meu telefone também, eu estou no telefone. o Ok. homem, o homem está É, preenchido, deixa eu ver. Na 224? é, o homem está A preenchido, planta é mais perfeita do que o homem. O homem está preenchido por desejos e paixões que ele segue em sua conduta. Em seu caso, posso falar de erros por causa de seus impulsos e paixões. No caso da planta, vejo como ela segue as puras leis do crescimento, folha por folha, e como abre impassivelmente suas flores aos castos raios do sol. Posso dizer a mim mesmo: o homem tem certa perfeição precedente à planta, mas pagou por essa perfeição ao permitir que as forças da planta em seu ser, as quais me parecem tão puras, se acrescentem instintos, apetites e paixões. Então, imagina a seiva verde fluindo através da planta, sendo a expressão para as puras leis desapaixonadas do crescimento. Depois penso como o sangue vermelho circula pelas veias do homem, sendo expressão para os instintos, apetites e paixões. Deixo tudo isso surgir em minha alma como um pensamento vivo. A seguir, considero como o homem é capaz de evoluir, como pode depurar e purificar seus instintos e paixões mediante suas faculdades anímicas superiores. Imagino como, dessa maneira, um elemento inferior é destruído nesses instintos e paixões que renascem num nível superior.
Então, é possível imaginar o sangue como a expressão dos instintos e paixões depurados e purificados. Agora, por exemplo, dirijo o olhar espiritual à rosa e digo a mim mesmo: na seiva vermelha da rosa, vejo a cor da seiva vegetal verde transmutada em vermelho, e a rosa vermelha segue, tanto quanto a folha verde, as puras e desapaixonadas leis do crescimento. O vermelho da rosa poderá ser, para mim, o símbolo de um sangue expressivo de instintos e paixões depurados que se despojaram do elemento inferior e, em sua pureza, igualam-se às forças atuantes na rosa vermelha. Procuro agora não apenas elaborar tais pensamentos em meu intelecto, mas também torná-los vivos em meu sentimento. Posso experimentar uma sensação de bem-aventurança ao representar mentalmente a pureza e a ausência de paixão na planta em crescimento. Posso introduzir em mim o sentimento de como certas perfeições superiores devem ser obtidas à custa de instintos e paixões. Posso dar uma pausa, Eliana? Pode. É muito profundo, muito lindo. Se tem como fazer um comentário. Tudo Nossa, muito é lindo, lindo. Ele mas está ensinando aqui como, né, se fazer, não é isso? então, eu, não, eu sempre não leio para frente, né, Cris? Você leu, né? Para frente. Então, o que eu estou entendendo aqui, que ele está falando como que a gente pode fazer uma observação, né? É uma observação fenomenológica. Então, no início, ele fala dessa intensificação do pensar, quando você observa a planta em todos os detalhes, e na ausência da planta, você pode recordar esta observação que você fez, tá? E agora ele está em. É o que eu estou entendendo, né? Depois vocês me digam. E agora ele está entrando no sentimento. Então ele vai entrar nessa intensificação do sentir para você ter uma inspiração a respeito disso. Então, são as fases da observação fenomenológica que eu estou entendendo. Então, é a imaginação, a inspiração e a intuição. É isso que ele está explicando aqui, que fica bem complicado mesmo. Não, mas é lindo, é profundo, mas tem que dar uma, né? Deixa eu pôr um negocinho aqui. Tá Ô, ótimo. Eliana, Eliane, eu perdi por causa da. Desculpa, desculpa. daria para dizer que, assim, vou dizer como eu fui entrando na leitura e percebendo, né? Que parece que é um convite que em algum momento, aí quando vai entrar o sentimento, me parece, é como se, quase como se a rosa vivesse em mim, de uma certa forma, que eu percebesse, não sei, foi assim que eu senti, sabe? Eu fui tão, talvez, claro. Analogia, não é, Ângela? Mas foi uma coisa assim de percebendo, porque eu fui imaginando bem a rosa, né? E aí veio essa sensação, quase que um convite para perceber, embora com consciência e distinção, porque há, mas como se a rosa vivesse em mim de alguma forma. Não, E é, aquele julgamento, sem aquela intelectualização, que eu acho que é nesse sentido que ele vai entrar agora. E só para um adendo, né, eu participo do grupo de estudos do Dr. Paulo Tavares, às segundas-feiras à noite, e a gente está lendo o livro, ah, como é que é? O Desenvolvimento do Ponto de Vista do Verdadeiro. É um livrinho verdinho pequeno, né? E ontem, nós estamos quase no final, foi falado sobre isso. Eu não vou saber falar ipsis literis, mas eu vou falar o que eu entendi e que me trouxe nesse momento o que está dito aqui.
que em algum determinado momento do desenvolvimento desse ser humano, do nosso contato com os mundos superiores, o contato com as plantas e, sobretudo, com as flores é muito importante. De que ponto de vista? Por conta dos elementais, que eles estão nelas, né? Os elementais. E a nossa observação fenomenológica, sobretudo as flores, é a possibilidade desses elementais se desencantarem e viverem a serviço do espiritual, estou botando as minhas palavras. Porque, caso contrário, eles ficam aprisionados e passam a servir as forças adversas. Perfeito. É Ok. assim, então eu senti assim como uma conexão, daí a importância da gente, né, me arrepiei toda, mas era isso que eu queria compartilhar. Obrigada. Muito lindo. Obrigada. Então, é isso mesmo, né? Quando a Ângela fala assim, como se a planta ou a rosa vivesse em você, vive primeiro a partir da observação dos fatos. Quando você observa os fatos, então, se eu observo e você observa a mesma planta, você tem que observar os mesmos fatos. Isso é concreto. Então, eu tiro isso da minha frente e eu consigo observar, eu consigo ter dentro de mim a imagem desta planta. E isso, um passo além, é o que ele vai falar agora. Eu vou ter um sentimento em relação ao que essa planta representa para mim. Então, eu vou ser inspirada pelo mundo espiritual, né? Vou fazer as conexões. Poxa, essa planta, ela tá ligada o caule tá ligado, o galho tá ligado ao caule, o galho tem a folhinha, ela tá grudada no caule. Então, vou fazer tudo isso. E o próximo passo é, então, a intuição, que ele vai provavelmente explicar aí. E isso que a Ângela fala dos seres elementares, acho que a Cris pode falar melhor do que eu. Não, mas é isso mesmo. Não, é isso mesmo que a Ângela trouxe, porque é, em várias leituras, né, a gente vê isso, esse reconhecimento dos elementais, de a gente saber que eles estão, reconhecê-los, que é para que eles se liberem, assim como nós não podemos negar as forças adversas, não é isso. É reconhecê-las, que é a possibilidade delas evoluírem também na luz, né, no amor. É assim que eu. E existem os seres elementares ligados à terra, à água, ao ar e ao fogo, né? Então, acho que é isso, só para Eu tenho duas perguntas, Helena. Você explicou as etapas. Você está falando de imaginação, eu perdi. inspiração e intuição. É. Ou seja, esses germes da cognição que estão dentro de nós e que nós precisamos desenvolver. Este é um caminho, a observação fenomenológica. E para mim ficou confuso o fato. Achei lindo, Angela, a sua colocação, mas eu não tenho o conhecimento que vocês têm. É como se fosse o fato dessa observação dessas plantas. Por que que vai libertar esses seres elementares? Você tem um respeito em relação às plantas, você não destrói a natureza, mas você observa, você acaba desenvolvendo os órgãos perceptivos para observar esses seres, inclusive. Né? Claro que ele não se concretiza na sua frente, você não vê um gnomo, você não, né? Ele não se concretiza na sua frente, mas você vê a atuação deles na natureza. Você vê entre aspas, né? Mas Na verdade, a gente reconhece, né? Tem uma percepção dessa atuação deles na natureza. Não é que a assim como imagem aparece. Entendi, entendi.
Assim como você percebe os seres espirituais, né? Esses são os seres elementares. Existem os seres superiores. E E nós eu estamos no meio disso. E eu fico pensando assim, né? O que me veio, Rita, Ana, também é assim, né? As flores, as plantas estão a todo tempo aqui e a gente muitas vezes, ou vamos dizer assim, e aí a atuação das forças adversas em nós, nós cada vez mais cegos, né? Nós não, porque a gente está aqui nessa não e sim, né? Porque Não, não e sim, acontece. entendeu? Então, e aí é tão fácil destruir, é tão tudo, né? A gente aceitar como, entre aspas, normal, que é nesse sentido que eu entendo a fala da Eliana também, na explicação que ela deu, e para mim faz muito sentido. Há uma liberdade, né, quando desses seres, quando contempla, estou olhando ali para minha violetinha, né? Eu estou numa relação de amor com violeta e orquídea. E eu acho que por isso que eu fiquei muito feliz, porque é pelas primeiras vezes na minha vida, já teve outras muito pontuais, que as flores vêm sob os meus cuidados. E isso trouxe uma alegria muito grande para mim. E aí ontem, quando o doutor Paulo falou isso, eu fiquei muito feliz, porque é como se, então há uma liberdade, eu entendo nesse sentido, assim, né? Ao reconhecer. Há uma alegria, se há uma alegria em mim, então há uma alegria aqui, né? No mundo espiritual também. Ah, isso é isso. E tem um sentido isso, né? Porque essa vida tão automática que nós levamos, nós não percebemos mais nada. A gente não repara numa planta na rua, a gente não repara em nada, nada mesmo. E isso está muito comum, né? Sim, muito bem. Obrigada. Onde que eu estava, Eliana? Então, você falou que estava tudo muito bonito, mas Procuro, aqui, procuro agora não apenas elaborar. não sei, eu também estou perdida. Tá, Eu acho que então Não, eu lembro da você rosa vermelha, eu é, lembro. você está na 225. Sim, eu estou lá, mas É assim, ó, isso pode transformar a bem-aventurança que está lá no, tá bem, Tá, já achei, já achei. achou? Obrigada, Cris. Isso pode transformar a bem-aventurança sentida por mim anteriormente num sentimento grave. Então se agita em mim um sentimento de alegria libertadora quando me entrego ao pensamento do sangue vermelho, que pode tornar-se o portador de puras vivências interiores, tal como a seiva vermelha da rosa. O importante é não ficar impassível diante dos pensamentos que servem à construção de uma representação mental simbólica. Depois de percorridos tais pensamentos e sentimentos, deve-se transformá-los na seguinte representação mental simbólica. Imagine-se uma cruz negra, seja ela símbolo para o elemento inferior aniquilado dos instintos e paixões, e no ponto onde os braços da cruz se cortam, imaginem-se 7 rosas vermelhas resplandecentes ordenadas em círculo. Sejam essas rosas o símbolo para um sangue, que é a expressão para paixões e instintos depurados e purificados. Aí eu vou ler a nota. Nossa, essa imagem é forte também, hein? sim. Vocês já viram esse desenho ou representado alguma coisa? Eu não vi. Você já viu, Cris? Não. Nós, É na, uma, fo- é na uma formação, imaginação. É como se você tivesse que fazer uma meditação em cima desta imagem. É uma é, meditação. Tá, Você não está vendo, você está imaginando. imaginando. então, na formação nossa ali na Sagres, da aconselhamento biográfico, nós pintamos essa imagem. É? Aham. Cada um fez dentro da sua, como falou, a representação para meditação, né? Que é a Sim, meditação da rosa na cruz, né? sim.
Ok, eu vou ler a notinha, obrigada, no rodapé. Não importa até que ponto esta ou aquela concepção das ciências naturais considere justificados ou não os pensamentos acima, pois se trata do desenvolvimento de ideias sobre plantas e o homem, as quais, sem qualquer teoria, podem ser obtidas por meio de uma visão simples e imediata. Tais pensamentos também possuem sua importância ao lado das ideias teóricas, não menos importantes em outro sentido, sobre as coisas do mundo exterior. E aqui os pensamentos não visam a expor cientificamente um estado de coisas, e sim a construir um símbolo que se mostre animicamente ativo, sendo indiferente quais objeções ocorram a esta ou aquela pessoa quanto à construção desse símbolo. Nossa, ó, vem bem a explicação mesmo aí. Uma representação simbólica como essa será evocada na alma do mesmo modo como foi ilustrado acima no caso de uma representação mental recordativa. Tal representação mental tem uma força despertadora da alma quando nos entregamos a ela em profunda interiorização. Deve-se procurar excluir qualquer outra representação mental durante o aprofundamento. Simplesmente o símbolo caracterizado deve pairar espiritualmente diante da alma, de modo tão vivo quanto possível. Não é sem razão que esse símbolo foi indicado aqui, não simplesmente como uma representação mental despertadora, mas tendo sido primeiro construído por meio de representações relativas a plantas e ao homem. É que o efeito de tal símbolo depende de este ter sido configurado da maneira descrita, antes de o empregarmos na interiorização. Se o imaginarmos sem primeiro termos percorrido essa elaboração na própria alma, ele permanecerá frio e muito menos eficaz do que se houvesse recebido sua força iluminadora da alma mediante preparo. Contudo, durante a interiorização, não se deve evocar na alma todos os pensamentos preparatórios, mas apenas ter em espírito o símbolo pairando vivamente, e nesse caso, deixar vibrar também aquela sensação que se instalou como resultado dos pensamentos preparatórios. Assim, o símbolo se torna um signo ao lado da vivência da sensação, e é na demora da alma nessa vivência que reside o aspecto atuante. Quanto mais ela se possa demorar sem que outra representação mental perturbadora venha imiscuir-se, mais eficaz será todo o processo. Contudo, é útil, fora do tempo dedicado ao aprofundamento propriamente dito, repetir com frequência a construção da imagem por meio de pensamentos e sentimentos do tipo descrito acima, para que a sensação não empalideça. Quanto mais se tem paciência com essa renovação, tanto mais significado possui a imagem na alma. Eu posso parar um minutinho, Eliane? Claro. Então, eu queria que você retomasse a explicaçãozinha para mim. Então, esse é um exercício para a gente fazer, é isso? Ele está É. propondo. Tá. Põe primeiro essa imagem de você observar a planta, né? E você vai fazendo essa relação com o homem. E depois a proposta é você colocar essa imagem dessa cruz negra com as rosas no meio e observar, né, dentro da sua imaginação, né? E fazer as suas analogias e guardar isso. E a importância disso é que não entre outras imagens,
né? Outras representações. Você ficar Uhum. fixada nesta observação imaginativa desse símbolo, né? Que ele coloca. Pelo menos assim que eu entendi. Entendi. Não é fácil isso, parece muito Não, fácil aqui, mas é, é extremamente difícil você manter esse foco e não deixar que outras mensagens envolvam a sua cabeça, né? Isso é bem difícil, é um exercício fabuloso. num primeiro momento, a própria imagem aqui que ele fala dessa cruz negra já me É, impactou. é. Então, tá bom, obrigada. Então é isso, para cada um impacta de um jeito. Uhum, Um vai ter uma sensação, cada um vai ter uma vivência. uhum, Então, é assim, cada um imaginou essa cruz negra com essas rosas de uma forma. uhum. Alguém se fixou só nas rosas, outros se fixaram só na cruz, né? Outros tentaram ver o todo. Então, é como isso vai te impactar, né? E manter isso na sua alma, sem invasão de outras imagens. Nossa, muito profundo. Obrigada. Primeiro momento me veio essa imagem negra aí e veio o medo, o sentimento. Mas depois já veio a roça. Tem Ótimo. esperança. É isso aí. Então, nas explicações de meu livro Conhecimento dos Mundos Superiores, são fornecidos ainda outros exemplos de meios para a interiorização. Especialmente eficazes são as meditações ali descritas sobre o crescimento e o perecimento de uma planta, sobre as forças criadoras latentes numa semente, sobre as formas de cristais, etc. No presente livro, quisemos ilustrar com um exemplo a natureza da meditação. Então, uma coisa mais simples pode ser você plantar um feijão, por exemplo, e observar cada dia esse feijão, o que vai aparecendo. Isso também é uma observação importante e eficaz, né? Sei lá, sei lá, Limão planta. siciliano eu estou fazendo. Peguei Então, as sementinhas e estou então, anteontem. e observa todo dia. Se você Uhum, quiser, você pode desenhar o que você observa. O que você está fazendo? Você está observando os fatos. uhum. Isso vai te trazer insights. Isso vai te inspirar. Vai você vai intuir algumas coisas a partir da observação. Obrigada. É para continuar, Cris? É para parar? O que é para fazer? Não sei a hora. Mais um pouquinho. Tá, obrigada. Um símbolo como o que aqui é descrito não retrata qualquer objeto ou ser exterior criado pela natureza, mas justamente por isso possui sua força despertadora de faculdades puramente anímicas. Certamente alguém poderia objetar. É verdade que o todo, como símbolo, não existe por intermédio da natureza, porém todos os detalhes foram tomados dela. A cor negra, as rosas, etc. Tudo isso é percebido pelos sentidos. Quem for perturbado por tal objeção deveria considerar que não são as reproduções das percepções sensoriais que despertam as faculdades anímicas superiores. Esse efeito é provocado simplesmente pela maneira de combinar esses detalhes, e essa combinação não reproduz algo que exista no mundo sensorial. Foi com um símbolo, a título de exemplo, que quisemos ilustrar o processo da interiorização ativa da alma. Na disciplina espiritual, pode-se empregar as mais variadas imagens dessa espécie, construindo-as
dos mais diversos modos. Pode-se também indicar certas frases, fórmulas, palavras isoladas, nas quais a pessoa deve aprofundar-se. Em todo caso, esses meios para a interiorização terão como meta liberar a alma da percepção sensorial e estimulá-la a uma atividade em que a impressão sobre os sentidos físicos seja insignificante e o desabrochar das faculdades latentes dentro da alma seja o essencial. Pode tratar-se também de interiorizações efetuadas meramente em sentimentos, sensações, etc., o que se mostra particularmente eficaz. Rosana, Sim, acho que agora já podemos deu? parar. Isso, Deixa eu pôr tudo. podemos ficar aqui Tá ótimo. para a gravação.